Seja muito bem-vindo ao Topcast, o podcast da Top Master Contabilidade. Hoje a gente vai se apresentar um pouquinho, falar da nossa história, falar dos desafios e do crescimento da Top Master Contabilidade. Eu estou aqui hoje com o Kleber Augusto Paim. Kleber, me conta um pouquinho, quem é o Kleber, aliás? O público, precisa te conhecer. Fala, Johnny, tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Então, tudo bem. Meu nome é Kleber Augusto Paim, Tenho 44 anos, sou pai de um menino, estou prestes a ser pai de uma menina, Trabalho na contabilidade já há mais de 18 anos. Conheci a contabilidade por acaso, Eu vim da área da saúde, trabalhei 8 anos no hospital. E lá eu ensinava as pessoas a trabalharem na farmácia dispensando medicamentos. E num determinado período ali, eu observei que as pessoas passavam por mim e iam para um setor que era muito desejado, que era um setor de contas médicas. E aí eu questionei, o que esse pessoal faz? O que eles estudam? E um daqueles me trouxe para mim o curso de contabilidade. Eu assim, nossa, contabilidade, o que faz um contador? Comecei a questioná-lo, Enfim, partindo daí, tive, a curiosidade de conhecer a contabilidade. Me inscrevi no curso e aí aqui estou. Então, o Kleber ele veio da área da saúde, dentro da farmácia mais especificamente, e depois conheceu a contabilidade. Quanto tempo, assim, a tua jornada na área contábil? Onde é que tu começou a trabalhar? Em qual setor? O que tu fazia? Então, na época era muito comum se credenciar a fazer um estágio. Então, o primeiro contato que eu tive com contabilidade mesmo foi lá em 2006, onde eu fiz o primeiro estágio no departamento contábil, Que é a contabilidade praticamente dita, Porque todo o resto que a gente faz, departamento societário, departamento pessoal, departamento fiscal, não é a parte da contabilidade específica. É algo que a gente acaba agregando, no nosso conhecimento. Mas o contador específico, ele faz por si só a escrituração contábil. É uma das áreas, A gente vê hoje, por exemplo, que na entrega ali da DRE, do balancete, precisa ter um conhecimento geral, E o cliente, muitas vezes, ele não enxerga a contabilidade, ele enxerga, talvez, o consultor tributário, o consultor trabalhista, e a parte contábil, ela é um pouco negligenciada pelas pessoas comuns, pelos empresários no geral, geralmente, os empresários que estão começando não têm tanta procura, E é um setor que é fantástico, O setor contábil, Ele é vamos dizer assim, a gente até costuma brincar que é o suprassumo da contabilidade, porque o profissional que trabalha no setor contábil, ele tem um conhecimento do DP, ele tem um conhecimento do fiscal, ele precisa ter um conhecimento do societário, e vamos dizer que é um profissional completo para poder trabalhar no departamento contábil, Sim, acaba que ele é o auditor de tudo aquilo que é elaborado e entregue ao cliente. É ele que faz o término de tudo que acontece na empresa. Ele é a continuidade do teu financeiro. Mas e aí, Johnny? E você? Fala um pouquinho da tua história, como você conheceu a contabilidade, quantos anos você tem, se é casado, se tem filhos, conta um pouquinho pra gente aí que o público quer te conhecer melhor. Então, eu sou casado já há praticamente 8 anos, mas já estou com a minha esposa há 13 anos. Hoje eu tenho uma filha, que ela se chama Alice. Ela está com 5 meses, completando exatamente hoje, dia 11 de abril, Parabéns. Então, final de semana já vai ter a confraternizaçãozinha. Todo mês a gente faz o mêsversário dela. Na área contábil, eu iniciei em 2011. Mas se eu voltar um pouquinho mais, eu tenho, na verdade, meu pai, que ele é empreendedor. Então, o fato dele empreender já trouxe uma necessidade de eu querer conhecer essa área também. Mas eu voltando um pouquinho mais no tempo, eu deveria ter uns 13, 14 anos, eu vi o meu primo, que é contador, levar trabalho para casa, mas na época, a gente está falando aí, 2003. 2003, o meu computador era aquele telão gigante, E ele apareceu com notebook. E para mim, cara, era um computador fixo lá, e aí conheci, opa, o que tu faz?
E ele me explicou, né, que trabalhava com contabilidade, mais especificamente na área fiscal. E ele levou para casa o notebook e várias redações Z. E aí eu tava na minha madrinha, ele tava lá também, trabalhando no final de semana e tal, mas eu, muito curioso, né, fiquei lá acompanhando. E aquilo me chamou a atenção de certa forma, né? Depois passaram um tempo, comecei a fazer alguns testes. Que profissão vai escolher? E aí muito dava contabilidade pelo gosto que eu tinha lá atrás em matemática. Mas hoje em dia, trabalhando na área, a matemática é o que menos importa. Pois é, né? As pessoas fazem um cálculo ou perguntam alguma coisa. Mas tem que saber, né? Tu é contador, tu é matemático. É Quanto é que é 5 vezes 97? Tem que saber, porque tu é contador. Mas não, na prática, a área contábil trabalha muito pouco com cálculos de número. A gente trabalha com números, mas o sistema faz o cálculo, né? Então essa é uma distorção que às vezes o público tem e a gente da área contábil fica sofrendo nessas perguntinhas e tal. Mas aí em 2011 eu comecei a trabalhar com contabilidade especificamente assim que eu ingressei na faculdade. Então eu estava na minha primeira semana de aula da faculdade, na primeira fase, já comecei a entregar currículo. Por sorte, lá na Palhoça, o seu Roseri, que era conhecido do meu avô, né? Então ele me disse, eu acho que ele aceitou por conhecer a minha família e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar lá. Era um escritório pequeno e eu tive muitas oportunidades lá dentro, né? Oportunidades de aprendizado. Não muito de remuneração, mas de aprendizado, que na época era o que eu procurava. E o que tu acha, assim, que tu tinha de diferente dos demais? Porque é foco, é vontade de aprender. Porque eu acredito começasse jovem, muito jovem. E às vezes o jovem ele tem um pouco de dificuldade no início, por não ter uma orientação, por não saber muito bem o que quer. O que tu acha que te deu esse estalo assim de escolher iniciar no departamento fiscal, continuar e se especializar? Eu acredito que o meu maior diferencial na época... Tu pegou ainda nota de papel, né? Sim, sim. Então assim, ó, eu acredito que o meu maior diferencial lá na época foi a força de vontade. Porque assim, eu estudei em escola pública a vida toda. Não tinha um português muito claro, tinha muita dificuldade na escrita em muitos casos. Já trabalhei na roça, então já peguei no pesado. E quando eu tive a oportunidade, né, quando eu saí da roça, eu fui trabalhar no mercado com meu pai, que também reposição de mercadoria no supermercado não é tão fácil, né? E aí, quando eu fui trabalhar dentro de um escritório que eu tinha um ambiente limpo, um ar-condicionado e um computador, que era algo que eu já tinha um hobby, que era a internet, né, a tecnologia, sempre me chamou muita atenção. Cara, pra mim eu tava num cenário ideal. Só não tinha o conhecimento. Sim. Só que, pra quem já trabalhou no pesado, quando tu tem a oportunidade de trabalhar num serviço que fisicamente é mais tranquilo, ele te ocupa muito mentalmente, né? Ali eu tava me sentindo muito à vontade. Então poderia, como aconteceu, né? Me passavam mais tarefas do que era de fato a minha obrigação. E eu nunca reclamei, nunca vi aquilo como um ponto negativo. Eu via como uma oportunidade de aprendizado. Então, sempre que possível, eu abraçava causas que não eram direcionadas ao meu departamento ou a minhas atividades. E isso eu acho que fez exatamente eu querer mais. E por ter na família o pai que era empreendedor a gente sabe que trabalha muito mais do que uma jornada de trabalho CLT. Então, quando tu tá no teu próprio negócio, tu não tem hora. E eu já tinha essa mentalidade. Apesar de estar trabalhando como CLT, isso para mim era muito tranquilo. Uhum. Né? Então, eu acredito que o meu maior diferencial foi a força de vontade e dedicação. Conhecimento era muito pouco, né? A escolaridade era o base, mas a enxergar aquela situação como uma oportunidade era o grande diferencial. E até porque eu já tinha a ideia de abrir o escritório de contabilidade desde o momento que eu entrei para a faculdade. Mas calma, segura que esse assunto para... Tu falando, vem muito de encontro de um pouco da minha história também. Sim. Porque quando tu fala de ter um lugar, uma mesa para sentar, um computador, e por mais que tenha uma demanda de serviço,
em um operacional muito forte, que na época era nesse formato, as mesas eram lotadas de papéis e se fazia Sim. muito serviço braçal, manual, né? Eu lembro que vinha de saco de lixo daqueles de 100 litros, 4, 5 por mês para lançar. E E ainda se escolhia ainda algumas notas para lançar ou não para pagar menos impostos eu na peguei época. pouco esse período, assim, tipo, em 2011 já foi o momento da nota fiscal eletrônica, então já teve menos situações, mas clientes menores, eu cansei de ver, às vezes o empreendedor não mandar todos os documentos, era via de papel, então às vezes aquele papel era dobrado, a nota era cancelada e a venda tinha acontecido. Então, hoje em dia é quase que impossível uma opção dessa, né? Tu escolher as notas que tu vai lançar. Mas no período que eu peguei ali, eu via mais as pessoas que trabalhavam comigo comunicar que era assim, mas eu peguei muito pouco essa fase. Porque os clientes que era nota fiscal eletrônica emitiu já vai para a base da Cefaz, para a base da Receita Federal, né? Mas, né, no teu caso, que tem um pouco mais de experiência, que deve ter entrado ali em 2006, como tu mencionou aqui no início, aí eu acho que tinha muito disso, né? Tinha. Então, tu mencionando ali a origem e a oportunidade que foi acontecendo comigo também não foi diferente. Eu cheguei Sim. em 98 no Hospital de Caridade para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Em 6, 7 meses, eu fui promovido a escriturário. Então, aquilo parecia uma oportunidade. Parecia não, era uma oportunidade de ouro. E aí, com as novas promoções, eu parei na farmácia do hospital. Foi onde eu mencionei que eu conheci a contabilidade através de uma pessoa que estava conhecendo aquele trabalho que eu fazia para ir para um novo setor. E eu já naquela época, eu já pensava em ser pai e ter uma família. Sim. E o meu maior receio era não ter uma profissão. Porque na minha carteira era sempre auxiliar de serviços gerais, escriturário, auxiliar de farmácia. E eu ficava pensando, poxa, eu quero dar uma condição melhor para o meu filho, mas eu vou dar uma condição melhor para ele de que forma? Não só tendo um recurso financeiro melhor, mas também tendo uma condição de estudo, onde ele possa, quando os amiguinhos perguntarem, ou quando a professora perguntar, né, qual é a profissão do teu pai? E aí eu pensava, um dentista, um médico, um farmacêutico, né, que era o caso. E aí depois veio a possibilidade de ser contador. E aí tudo que aparecia, as oportunidades que Deus colocava na nossa frente, para mim era tudo muito fácil. Então eu não via como uma dificuldade, mas como um desafio de conhecimento e aprendizagem. E aí eu acredito que por isso, né, que se tornou muito fácil ir atrás do conhecimento e evoluir profissionalmente. E um ponto também muito interessante na jornada é tu ajudar sem querer algo em troca, né? Então, eu me lembro muito do meu início lá na Rossil, que tu foi um cara que chegou 3 meses depois, que eu já estava lá no escritório. Eu iniciei, se eu não estou enganado, dia 16 de março. Eu sei que foi em março, eu não lembro se foi dia 14 ou se foi dia 16. E logo depois tu chegou e tu me dava muitos conselhos, tipo, por já ter uma experiência profissional, né, e ter um pouquinho da malícia, né, do escritório de contabilidade, né? Porque eu lembro que a minha supervisora na época, ela sugava o máximo que podia da minha pessoa. E para mim, mesmo ela sugando o máximo, eu sempre via como oportunidade e nunca reclamei por, tô trabalhando demais, tô tendo muita tarefa para fazer. Eu não consigo contar nos dedos as vezes que eu fiquei muito além do horário, mas eu sentia muito prazer e vontade do que eu estava fazendo. Eu me sentia, como é que eu posso dizer, até orgulho da minha profissão e de estar ingressando numa nova carreira, né? E eu até acredito que o início da Top Master foi lá, quando a gente se conheceu. Sim. Né? Depois teve um momento que cada um foi para um rumo diferente. Então, a gente foi, inclusive, para o centro. A gente trabalhou na Rossil, que era na Palhoça, depois foi para o centro. Aí eu fui trabalhar na SA, que tu até tinha indicado, que era um escritório legal, um escritório bom. Sim. E tu foi para um outro escritório. Só que a gente ainda manteve contato, né? Sim. Então, uma vez por semana, ou não passava 2 semanas, a gente almoçava junto e conversava. E se criou-se uma amizade. E ali surgiu a Top Master Contabilidade, né? Então,
como surgiu a Top Master Contabilidade? Eu lembro que eu nunca fui empreendedor, mas quando a contabilidade, quando eu comecei a estudar, que eu ingressei na academia, né? Eu pensei assim, poxa, mas espera aí. Se eu vou ser uma pessoa formada, né? Se eu vou passar por esse processo de aprendizagem, por que não ter um escritório de contabilidade? Sim. Eu só precisava de alguém para abraçar a causa comigo. E quando eu cheguei na Rossio para trabalhar, realmente foi o que eu encontrei. Eu lembro que eu sentava meio na diagonal e eu via tu trabalhando porque era de frente ao meu computador. E sempre que tinha alguma tarefa extra, tu se colocava à disposição de todos. Ou para ir buscar um documento quando o motoboy faltava, o que era Lá bem fiz de comum. tudo, né? Ou até mesmo para fazer uma faxina na sexta-feira, tu era quem empenhava a maior força, né, no Sim. processo. Às vezes abrir o escritório, às vezes fechar, enfim. E eu vi o comprometimento que tu tinha com a pessoa que te empregava. Sim. E era um comprometimento total. E nunca reclamava de nada. E eu assim, pô, cara, esse guri, ele é honesto, ele é trabalhador. E eu via também a dificuldade que tu tinha, que tu mencionou, né? No português, até uma dificuldade enorme de se expressar, um cara até tímido. Sim. Só que eu olhei, eu disse, cara, eu vou conversar com ele, vou tentar entender, conhecer a família, né? Porque tu precisa, para montar o teu negócio, primeiro, confiar, né? Exatamente. Porque é uma parceria, né? É um relacionamento sem o sexo, né? É um casamento sem o sexo. Até eu falo mais, né? Tipo, ser hoje, abrir uma sociedade não é algo tão simples, né? Tipo, por quê? Porque a gente vê que existe dinheiro envolvido, existe pontos de vista diferentes e às vezes envolve famílias, né? Então, isso é algo que para dar vamos dizer assim, um match na empresa, tem que ambos ter os mesmos valores, as mesmas ambições e os mesmos interesses. Porque se ambos forem ter caráter, mas se tiver visão de negócio diferente, um quiser ir para o lado A, outro ir para o lado B, não dá certo. Então, até acredito que um dos maiores sucessos da Top Master tem muito a ver com as opiniões da gente, que muitas vezes divergiram, mas a gente conseguiu chegar numa nova opinião, né, num novo ponto de vista, levando em consideração o ponto de vista dos dois. E às vezes isso não é muito comum, né? Às vezes se o sócio A querer ir para o lado direito e o sócio B querer ir para o lado esquerdo, não vai dar certo, né? Então, até o surgimento da Top Master já teve esse alinhamento desde o início, né? Primeiro, tu tinha um sonho de ser empresário, eu também já tinha o meu, por ter o pai na família, que eu nunca vou esquecer a frase que ele me falou, que só mudou de vida a partir do momento que empreendeu. E eu levo isso a ferro e fogo. E aí a gente conseguiu alinhar valores, alinhar linha de pensamento, sonho, desejo e principalmente conseguir um escutar o outro, né? E ceder muitas vezes, né? Então, eu acredito que é mais importante saber ceder na hora certa. Porque tu é um cara explosivo, eu sou um cara explosivo. Não são pessoas fáceis de lidar. Só que nesses 9 anos de Top Master, a gente conseguiu lidar com essa situação. Teve momentos que o Kleber teve que recuar, teve momentos que o Johnny teve que recuar, e no momento oportuno, conversar de uma forma diferente. Então, eu vejo que essa talvez são os maiores situações que trouxe a Top Master até onde ela é hoje, né? Mas assim, ó, parando para pensar, temos 9 anos hoje de Top Master Contabilidade, né? A gente vai contar um pouquinho da história aqui da nossa empresa, né? Da nossa jornada, como tu gosta de mencionar. Mas se a gente fosse, como tu gostava de fazer os testes, né? Se fosse aplicar um teste, vamos escolher aqui quem tem um perfil mais próximo ao meu para montar o escritório. Vamos lá.
se a gente for levar a nossa realidade, uma cultura totalmente diferente, uma Sim. criação diferente em período e idades, né? 14 anos, 13 anos de diferença a idade. Eu já era um pai de família, né? Eu recém tinha ganho o O Heitor, bebezinho, né? O Heitor era um Eu lembro, eu recém-nascido. tava na Rocio ainda bem no início, Uhum. né? Até eu acredito que tu mudou lá pra Rocio pra ficar mais próximo Próximo. Uhum. do acompanhamento ali, nascimento do Heitor. Então, a contabilidade proporcionou a mim, né, poder escolher onde trabalhar. Sim, E na época, eu mandava currículo, ou procurava, era um pouco diferente de agora, né? Então, tu entrava ali no site do CRC, tinha uma vaga, tu ligava, né? Normalmente eu mandava um e-mail. Então, tinha essa facilidade, né? E parando para pensar nisso tudo, eu já era um pai de família, né? Constituído, tu morava ainda com teus pais. Então, sim. assim, a gente de culturas diferentes, obviamente de famílias diferentes também. Se fosse fazer uma avaliação, né, de isso ou aquilo, dessa forma ou daquela forma, talvez a gente não teríamos montado a parceria de colocar o escritório. Eu até digo que o que mais ajudou foi as diferenças e não as coisas que a gente tem em comum. Uhum, é isso. Porque, claro, depois tu começa a viver a mesma rotina, ter os mesmos hábitos, tu vai criando gostos em comuns. É natural. Só que lá atrás, como tu mesmo mencionou, então as nossas diferenças eu acho que se complementaram. Principalmente por quê? Porque tu dominava um departamento, que era o departamento contábil. Eu já vinha com uma expertise muito grande do departamento fiscal, ambos já eram gerentes nos escritórios que trabalhavam. E aí ficou, né, aquele próximo desafio dentro da Top Master, né? Cara, como é que a gente vai correr atrás do que a gente não sabe? Porque a gente era bom em 2 departamentos. Só que um escritório de contabilidade, ele não existe só 2 departamentos, né? Ele existe uma série de outros setores que na época a gente nem tinha conhecimento, que a gente imaginava que era 4: societário, fiscal, departamento pessoal e contábil. Mas hoje a gente entende que tem o setor de marketing, tem o setor financeiro, tem o setor comercial, tem o setor estratégico, tem a própria gestão. Então, assim, eu acredito que foi um desafio gigante para nós, né? E se a gente puder se voltar no tempo assim, né, e analisar, o que tu acredita que no teu ponto de vista foi o teu maior desafio? Meu maior desafio, um desafio assim, o inicial, foi desapegar da CLT. Foi algo que, com anos ainda sendo empresário, sendo empreendedor, eu ainda me colocava numa situação como CLT. Eu lembro que, como eu mencionei, né, já tinha uma família, eu já tinha minhas obrigações, né, de ter um filho, casado, uma casa para sustentar. E aí, de repente, tu abrir mão daquilo que tu considerava que era garantia, que era uma garantia, era a garantia que eu tinha naquela época, que era um bom emprego, para abrir algo onde, tu mesmo mencionou, é um desafio enorme, que na nossa cabeça eram só 2 setores que faltavam, mas a gente nem sabia vender o nosso trabalho, não sabíamos nem precificar. Então, eu considero o meu maior desafio esse, né? Deixar de lado o fato de ter uma falsa garantia e ir para algo novo onde tu não sabia. Porque eu lembro que a gente colocou assim, eu me desfiz de um carro que eu tinha na época e aí a gente, diferente da maioria dos profissionais que comitentes ao trabalho, faziam os serviços extras, a gente foi lá e botou uma estrutura, como sempre, né? O Johnny, né? Computador, mesa, sala, e a gente sempre pensou grande, até por Sim. isso o nome Top Master Contabilidade, já naquela época. E o maior desafio foi esse, porque quando a gente abriu a porta da Top Master Contabilidade, tínhamos apenas um cliente, sabíamos muito bem 2 setores e acreditávamos na época que precisávamos aprender apenas departamento pessoal e societário. Então, assim, parando para pensar hoje,
era um projeto que tinha tudo para dar errado. Sim, eu concordo, até porque a imaturidade, né? Na época eu tava com 22 anos, largando, né, um carro que para mim era um carro top, que era um Honda Civic, né? Com 22 anos, tava com o carro quitado. Pô, e aquele carro te deu problema, hein? Deu. Até para vender, até para desfazer dele, deu Talvez problema. não era para ter vendido, mas tudo bem. Mas eu tinha na mente uma coisa muito clara, né? Eu não precisava de recurso por um bom tempo. Eu tinha projetado 2 anos sem receber R$1. Diferente do teu caso, que já tinha família, né? Então precisava ser o provedor da casa e tudo mais. Mas para mim, como eu morava com meus pais, né? Eu já namorava com a Dai e tudo, mas ainda não estava morando junto. Não ter uma receita era tranquilo, porque eu já estava acostumado com pouco, né? Então, nunca fui um cara lá atrás, né? Hoje é um pouco diferente. Nunca fui. Lá atrás eu não era, vamos corrigir, eu não era um cara que tinha um custo de vida tão elevado. Meu custo de vida era muito baixo. Já tinha me formado na faculdade, eu já não tinha nenhuma despesa fixa, morava com meus pais, graças a Deus, tipo, nunca me cobraram nada por morar com eles, não precisei ajudar em casa, então algumas pessoas têm essa realidade um pouco diferente, a minha era favorável nesse sentido. E aí o meu custo de vida era o que eu usava para me manter. Então, com a venda do carro, eu consegui me estabilizar por 2 anos sem precisar tirar recurso da Top Master. Como eu fico um pouco mais à frente do financeiro, eu lembro que a gente abriu ela em 3 de agosto. Foi quando a gente abriu as portas, né? De 3 de agosto até dezembro, a gente trabalhou e teve 16 mil de prejuízo no primeiro ano. Então, além de trabalhar 7 meses praticamente de graça, a gente ainda tirou 16 mil do nosso caixa, que era a nossa reserva, né? Deus. Então, isso para mim mostra uma coisa. Nenhuma empresa, ela nasce e amanhã tu já vai ter lucro dela. Às vezes demora. Então, a gente foi contratar os primeiros funcionários em 2018. 2 anos depois. Tu lembra como foi? Lembro, sim. Mas tu considera que esse período onde a gente nem nos preocupávamos, né, com a gestão do comercial, de como vender ou precificar. Eu lembro que a gente perdia muito tempo, às vezes, para atender um possível cliente. Tu lembra das vezes que a gente foi até o centro? Sim, a gente trabalhou, acho que 1 ano e meio sendo consultor do Sebrae, né? De forma parceria, né? Junto com o Sindicato de Contadores, junto com o Sebrae, e a gente dava consultoria para o empresário. Apesar da gente não ter uma remuneração pelo Sebrae, mas a gente tinha a oportunidade de aprender mais uma vez. Aprendia toda vez que ia lá e conversava com o cliente, né? Às vezes tu ia lá fazer uma proposta. Eu lembro, né, como tu mencionou, às vezes o cara vinha com um problema pequeno, a gente dava um planejamento estratégico completo para ele. Sim. E às vezes ele pegava esse planejamento estratégico completo e em outro contador, o mais barato, mas que não entregava nada, e fazia com ele. Por quê? Porque ele levava pronto o que tinha que ser feito. E aí a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, tipo, hoje a gente já não entrega um planejamento estratégico para quem não é cliente ainda. Sim. A partir do momento que o cara se torna cliente da Top Master, ele vai ter acesso a muitas informações que ele não recebe antes de se tornar cliente. Sim. Lá atrás a gente já cometeu esse erro. E o mercado é isso. O mercado, ele não é justo, vamos se dizer. É a oportunidade. Então, se o cara recebeu de mão beijada, né, dentro de uma consultoria especializada dentro do Sebrae, e ele foi em outra contabilidade que ofereceu um preço mais barato e fechou com eles, tá tudo bem, faz parte do jogo também. Só que a gente não entendia a regra desse jogo. A gente tinha uma mentalidade de achar que o mundo era justo, que o mundo era tudo 100%, mas não é. A gente sabe que no cenário de empreender, né, um cenário empreendedor, às vezes, né, tu vai ter que arriscar, tu vai botar teu patrimônio em jogo, né, como a gente desfez de bens pessoais que a gente adquiriu durante um período que trabalhava CLT e botou em jogo para abrir a Top Master sem nenhuma garantia e, como tu falou, tudo possível, tudo favorável para dar errado. Eu lembro, Johnny, na época eu tinha uma pastinha
A gente tinha, era muito comum usar, né, uma pastinha de mão e pegar o carro e ir até ali Campinas, e naquele centro comercial, naquelas ruas, e entregar um cartãozinho e se apresentando como contador, perguntando se tinha, já tem contabilidade, está satisfeito com a contabilidade que o senhor tem? Então, essa era um pouco da nossa abordagem que a gente tinha para conseguir cliente. Qual foi o resultado disso tudo? Eu respondo aqui também. Foi zero cliente nessa metodologia, forma, né? Essa metodologia de trabalho. Então, eu considero que a gente não nos preparamos da forma que deveríamos nos preparar para abrir o escritório, mas com a nossa força de vontade, com o nosso conhecimento, porque a gente não parou de estudar, porque quando a gente abriu a porta do escritório, a gente tinha apenas um cliente, que era a Nova Era. Do meu pai, inclusive. Né? Tivemos algumas situações de alguns possíveis clientes que tiveram, e hoje eu vejo isso bem natural. Pô, eu vou levar a minha contabilidade lá pro Johnny, pro Kleber, mas os caras estão abrindo o escritório agora. Que garantia eu tenho que eles vão conseguir prestar o serviço? Então, teve também essa preocupação daquelas pessoas, né, pela nossa falta de conhecimento tempo de casa, na verdade. Tem isso também. Eu nem digo falta de conhecimento, porque a gente era muito bom no que fazia. E eu acho que o maior erro dos contadores, no gerais, é se preocupar muito na parte técnica. A gente não tinha conhecimento no comercial. Só que a gente investiu, um dos custos mais altos foi fazer uma placa de 4 metros por 3 de altura e colocar na frente do escritório. Achando que as pessoas iam passar na frente, ver aquele outdoor gigante e ia querer entrar. Entrar e contratar os nossos... Então, além de uma placa de 4x3, tinha mais uma porta que ela deveria ter 2,20 de altura pelos 3 de largura, plotada também com o logo da Top Master e tudo mais, os serviços que a gente fazia. Na época, a gente deve ter gastado uns 15 mil. Somente com placas e publicidades ali que não trouxeram nenhum retorno. Hoje, na sede que a gente tá, por exemplo, nem placa tem. Não tem placa, não tem indicação nenhuma. Até porque a gente, né, acabou nichando muito no mercado digital. Mas no segundo escritório, a gente fez a mesma coisa. A gente aproveitou essa placa de 4x3, mas a gente plotou a porta do mesmo jeito. Então... Mas eu te pergunto, o que levou a gente, no final daquele ano de 2015... A gente conheceu um contador que hoje já não está conosco, né? Sim. Que trouxe alguns clientes, né? Cheio de problemas. Resolvemos todos os problemas. O que levou a gente, no final daquele ano de 2015, com um prejuízo de 16, 17 mil que tu mencionou aqui, né? Pegar a sala do lado. Eu acredito que muito tem a ver com a oportunidade. E se a gente não aumentasse a nossa sede na época lá, apesar de não ter funcionário, era a situação assim. Eu vejo hoje, não faria de novo. Só que na época eu acho que ficou com receio dessa sala do lado ser alugado. E como era uma divisória, não era parede, né? Era aquelas divisórias de madeira. Então, não ia saber para quem que ia alugar. Se o cara metesse o pé ali e roubasse, principalmente o nosso servidor, era 2 computadores e uma impressora, né? Então, impressora a gente tem até hoje, né? Funciona, né? Aquela ali já se paga umas 10 vezes. Mas eu vou dizer assim, ó, se roubasse o nosso servidor na época, além do prejuízo financeiro, era o prejuízo de dados. Que na época a gente não tinha essa informação. A gente fazia backup dentro do próprio servidor. Hoje em dia é backup em nuvem. Então, vamos pensar que uma tragédia que aconteça, a gente perde bens materiais, mas não perde o nosso maior valor, que é as informações dos nossos clientes. Então, a gente está seguro com isso. Só que na época a gente era muito imaturo e também, né, a gente veio com uma visão de contabilidade tradicional. Então, nesses 9 anos, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças. E isso fez com que a gente aprendesse também, né? Se a gente seguir esse modelo tradicional, a gente vai ser mais uma contabilidade no mercado onde está cheio de contabilidade. Johnny, mas vamos lá. Tu lembra o que a gente fazia nas sextas-feiras, toda sexta-feira?
A gente limpava o escritório e comia coxinha na frente do escritório. Era o nosso dia de celebrar, né? Exatamente. Praticamente, né? Pô, a gente ia lá, tirava tudo pra fora, os tapetes, tudo, fazia aquele faxinão e comprava umas 4, 5 Coxinha e coxinhas comia. e comia e depois ia pra casa como se tivesse com o dever cumprido da semana, né? Exato. E até para começar a semana com ambiente legal, né? Não tinha recurso financeiro para pagar alguém para limpar o escritório. A gente já estava tendo prejuízo, ainda ter que pagar mais alguém para limpar o escritório. Não tinha condição na época, a gente mesmo fazia. Até me lembro e me arrependo nunca da virada do ano de 2015 para 2016, que a gente ficou pintando o escritório. Nossa, cara. Que em vez de passar as férias ali para a praia, a gente ficou lá pintando, né? Sim, foi. Foi um processo bem moroso pintar cada quadradinho daquele ali, mas ficou lindo. A sede tava olhando de fora assim, perfeito. Eu morava, né? Eu já morava aqui, eu acredito que tu nessa época morava na Palhoça ainda, né? Então eu morava ali a 2 quadras e eu passava na frente do escritório para levar o Heitor ao colégio. Sim. E eu passava na frente e eu ficava olhando para aquilo ali como se fosse a coisa mais linda do mundo. Como se aquilo ali fosse... Nossa, era tão grandioso ver a placa, a plotagem das 2 portas e aquela entrada e a corrente que a gente colocava... Para não estacionar, né? Para não estacionar. Era a expectativa de 3 carros aqui poderiam estacionar, enfim, de possíveis clientes. Em 2016 a gente já começou a ter clientes. Sim. 2016 foi o ano que a gente já virou, acho que com 20, 25 clientes. 25 clientes. Né? Até a gente começou com um cliente quando abriu o escritório. Mesmo tendo clientes no decorrer do ano de 2015, ainda fechou no prejuízo. Não quer dizer que o nosso gasto total foi 16 mil, foi bem mais. Foi bem mais. Né? Só que a gente já começou a ter cliente, já começou a ter uma receita, só que essa receita não era suficiente para se pagar. Mas assim, ó... Tu lembra, Johnny? Deixa eu te perguntar aqui. Da primeira vez que tu tirou algum dinheiro da Top Master Contabilidade, que a gente fez alguma distribuição de valores, porque na época a gente nem prolabore, nem lucro, enfim, a gente não conseguia aplicar aquilo que a gente presta como serviço para os nossos clientes. Assim, ó, que a gente tirou uma remuneração mensal foi no ano ali de 2016, ali depois que entrou uma cartela de clientes maiores, mas o final de 2016 para 2017 que a gente conseguiu tirar a distribuição de lucro mesmo ali, foi um momento de muita gratificação e satisfação pelo nosso trabalho, porque salário por salário a gente já recebia e recebia até mais quando era CLT. Uhum. Então ali chegou o final do ano, eu acho que foi 15 mil que a gente tirou, uma coisa assim. Porra, daí parecia um dinheiro gigantesco, né? Porque tu vinha não tirando nada e de repente pinga 15k na tua conta. Mas logo depois, né, disso... A gente foi pra segunda sede. Tu lembra da segunda sede? Lembro. Nossa, a segunda sede era extraordinária, porque era um portão fechado. Sim. Né? Vários estacionamentos. Tinha 2 salas separadas. Já tinha divisória, coisa que na primeira era uma sala gigante e nós ali não tinha nenhuma divisória, não tinha, por exemplo, muita privacidade para conversar com o cliente. Até porque era os 2 sócios e geralmente a gente fazia reunião junto, né? Aí na segunda tu já teve a tua sala, eu já tive a minha sala, já tinha uma recepção. Então... Tinha um arquivo que durante um tempo até foi usado ali como um espaço para descanso. Tínhamos também um banheiro e uma copa. Maiores, né? Maior, né? Na outra também tinha, só que era improvisado, né? Isso. E aí a montagem continuou na porta e a placa foi junto. Sim. Só para deixar bem claro. Eu lembro ainda que assim que a gente mudou para a segunda sede, a gente contratou a Isabel, nossa primeira funcionária. Ah, Bebel, sim. Né? Ela começou meio período, acho que em 2 meses ela já ficou em período integral também. Depois veio a Jaqueline. E ali eu acho que a gente viu que era ser empresário, né? Porque não era mais só o Johnny e o Kleber. Era a família da Bebel, que dependia do recurso. Depois a Jaqueline, que dependia do recurso dali. E a gente sempre teve, né, como hábito, primeiro paga as despesas e depois tira o que se sobrar, a gente tira pra gente. Mas nunca foi a prioridade colocar o interesse do Johnny e o interesse do Kleber à frente do Data Top Master, né? Eu até acho que esse sempre foi o nosso diferencial. Como empreendedor,
como empresário, a gente sempre se preocupou em primeiro arcar com as nossas despesas, né? E aí depois, se sobrar, A gente tira para a nós. gente tirar. E depois de um tempo a gente entendeu que precisava ter um salário mês, Sim. né? Até para organizar a empresa como um todo. Tu não acha que a gente teve sorte com os nossos primeiros colaboradores? E talvez não seja a palavra correta sorte, mas a gente teve competência. Uhum. Por quê? Eram pessoas íntegras, pessoas de confiança, só que a gente estava do lado deles. Então a gente trabalhava numa sala e conseguia ver em tempo integral o que a outra pessoa estava fazendo. E ainda mais, a gente tinha uma relação muito próxima com eles. A gente conseguia tirar dúvidas quase que instantaneamente, a gente conseguia estar orientando, então conseguia escutar uma ligação, se via que não respondeu do jeito ideal, a gente já conseguia ir lá e dar um toque, da próxima vez, em vez de falar X, fala Y. A tua abordagem foi boa, mas nesse ponto aqui tu poderia melhorar. E a gente tinha, né, auxiliares. Então, tu ter auxiliar, teoricamente, é mais tranquilo do que tu ter pessoas para tocar o setor. Tu lembra quando foi que a gente identificou? Porque a gente fazia todos os setores, né? A gente dividia ali, né? Tu ficava ali com o societário, tu ficava com o departamento fiscal, e aí fazia o financeiro, eu ficava o comercial, ali, a faxina. Eu ficava ali com o contábil, com o pessoal, imposto de renda, a faxina. Então a gente dividia bem as nossas tarefas. Tu acha que a gente foi no momento certo que a gente trouxe o primeiro profissional a trabalhar conosco? A gente não poderia ter esperado um pouquinho mais? Ou a gente esperou muito para trazer o primeiro profissional? Se eu fosse voltar no tempo hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Né? Apesar que esses... Exatamente. Conhecimento que eu tenho hoje, se eu voltasse no tempo, eu faria muitas coisas diferentes. A primeira coisa que eu mudaria é... Cara, traz pessoas para trabalhar o quanto antes e foca mais no comercial. Uhum. Sai do operacional e começa a pensar em gestão. Deixa de ser o contador técnico e passa a ser o contador consultivo. Que é o que a gente... teve essa visão... recente. Eu não consigo te mencionar hoje se foi em 2021, 2022, mas eu desde um bom tempo, assim, eu já vinha batendo nessa tecla. Cara, a gente precisa sair mais do operacional, precisa sair do operacional. Só que tem o apego, tem a dificuldade no delegar, tem uma responsabilidade técnica para isso. Então, a gente sabe que tem clientes aqui que faturam 5, 6 milhões. As multas, né? Se calcula o imposto errado, a multa é muito alta, né? E essa preocupação fez com que o sair do operacional demorasse mais tempo e talvez inibiu também um pouco do crescimento da Top Master. Hoje eu penso que se a gente conseguir focar muito na parte estratégica e conseguir fazer uma boa gestão com a equipe tática e com a equipe operacional, a gente consegue evoluir num tempo mais rápido. Eu lembro que a gente conseguia dar conta sozinho. Funcionário não veio. Tá, então a gente fica um pouquinho mais tarde e dava conta do negócio. Sim, sim. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia a gente pode trabalhar 24 horas, 7 dias por semana que não consegue dar conta do recado. A estrutura cresceu, a estrutura inchou. Mas automaticamente os processos estão melhorando, a gestão está melhorando. E eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. É a gestão com os colaboradores, é os processos atualizados e não manter o padrão de qualidade que a Top Master sempre se vendeu, se posicionou no mercado. Tu acredita, então, que o crescimento da Top Master Contabilidade partiu daí, quando a gente deixou de ter braço para operacionalizar toda a operação e trouxe pessoas para nos ajudarem? Com certeza. Né? Até se tu quer ir rápido, tu vai sozinho. Se tu quer ir longe, tu vai com a equipe, né? Então a realidade é essa. Tu colocar mais pessoas, o processo fica mais lento. E hoje, voltando no tempo, assim, parando para pensar, porque eu sei bem quando que eu vi o crescimento acontecer. Para ti, quando isso aconteceu? Quando tu parou e disse assim, cara, isso aqui vai dar certo. Eu nasci para fazer isso aqui. Foi quando tu conheceu o digital?
Foi quando tu entendeu que tu precisava mudar a tua mentalidade e deixar de fazer o operacional e focar no comercial, focar em novas estratégias? Quando que tu entendeu que, pô, agora só depende da minha estratégia ou da estratégia minha e do Kleber? Aqui a Top Master ia dar certo, eu não tinha dúvida. Poderia demorar. Uhum. Poderia, em vez de eu ficar 2 anos sem tirar salário, poderia ter demorado 3, poderia ter demorado 4. Mas que ia dar certo, eu tinha certeza. Por 2 motivos. Primeiro, cara, a gente ia tentar todas as formas possíveis, a gente ia errar muito, a gente ia aprender com nossos erros e ajustar nossos erros e ia dar certo. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Uhum. Agora, o que eu não posso afirmar é o tempo, né? Se ia ser rápido ou se ia demorar. Mas eu acho que teve algumas grandes viradas da Top Master. E uma das grandes viradas foi quando a gente conheceu o mercado digital, mais especificamente quando eu comecei a atuar como afiliado e comecei a participar de eventos de marketing. Inclusive, a gente pode fazer um podcast só sobre esse assunto. Devemos, inclusive. Exato. O pessoal pede muito. E um outro marco foi quando a gente começou a ter clientes que começaram a ver o nosso trabalho com excelência. E esses clientes começaram a indicar. Então, a gente abria muitas empresas ou trazia cliente pelo nosso esforço. Mas chegou um momento que, mesmo com esforço nosso zero, na parte comercial, né, não na parte técnica, vamos pensar na parte comercial, começou a entrar cliente. Por quê? Porque o cliente acreditava que o serviço da Top Master era bom, era nosso cliente, gostava do nosso trabalho. E, opa, eu tenho um amigo que é empresário, vou mandar lá para a Top Master que eles vão resolver o problema desse amigo também. Então, é inúmeros os casos dos clientes que chegavam aqui, muitas vezes até com o CPF bloqueado, ou conta bancária estourada, tinha perdido um mês, cheio de multas para resolver, e a gente resolvia. Então, isso a gente sempre foi bom em resolver os problemas dos nossos clientes. Que a gente faz até hoje. Exatamente. Todos os dias. E aí, esse cliente se sentia grato e indicava um parceiro que estava exatamente na mesma situação. Então, eu acredito que foi esses 2 marcos. Começar a ir para a área do marketing digital, conhecer esse mercado, e também quando os clientes começaram a indicar nós. Agora, eu vejo que a gente está indo para uma outra fase, que é uma fase de crescimento exponencial. Por quê? Porque a gente já entendeu o jogo, a gente já conseguiu apontar as dificuldades, nossos pontos fortes. Entendemos que não são só 4 setores. Exatamente. Hoje a gente tem um organograma gigante. Então a gente tem setor de auditoria e qualidade que antes não tinha. Tem setor dentro só de atendimento, tem setor de marketing, setor financeiro, setor comercial. E agora a gente vai para uma parte de educação, que até então a gente não tinha. Inclusive, esse podcast é uma das partes do setor de educação. Voltando um pouquinho no tempo, Johnny, a gente passou por uns maus bocados, assim como a sociedade, né? Quando a gente abriu o escritório, teve aquela bolha nos Estados Unidos, enfim, mexeu muito com a economia nesse período, e logo depois também veio a pandemia. Tu não acredita a essa tua ida ao digital, a esses desafios que vieram, que foram colocados sobre ao nosso período de empresário? Assim, ó, o digital, a minha ida pro digital tem muito a ver, que era o início da Top Master, falta de grana e cair num anúncio de renda extra. E ter tempo também. E a gente tinha tempo, né? Só que a pandemia, ela acelerou um processo natural das pessoas. Então, muitas pessoas que trabalhavam no mercado tradicional começaram a ir para o mercado digital. Então, algo que talvez demoraria 5, 10 anos, acelerou em 1, 2 anos. E isso fez com que a gente conseguisse crescer. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente um crescimento de quase 200% de faturamento de um ano para o outro. Tempos bons, né? Exatamente. Então, agora, claro que quando o faturamento era menor, é mais fácil dobrar ou triplicar. Sim. Hoje em dia é mais difícil, né? Então, a gente está com 240 clientes ativos. Já passaram-se mais de 400 empresas aqui no escritório. Que número, hein? Exato. Que número. Tu já parasse para pensar nisso? Tu chegou a imaginar lá atrás, colocar uma projeção? Porque hoje a gente já tem uma projeção.
Sim. na nossa gestão de negócio. Na época, o meu conhecimento não era nesse nível, né? Então, eu sempre imaginei, pô, uma sede bonita, uma sede grande. Não chegava a esse ponto de metrificar número de Não. clientes. Mas eu pensava assim, pô, eu quero ter uma sala legal, 2, 3 monitores gigantes. Hoje tu tem isso? Hoje eu tenho, né? Hoje eu me dei esse luxo de ter um setup que eu sento para trabalhar e me sinto satisfeito pelo aquilo que eu tenho acesso. Uhum. Né? Tanto é que tem um notebook ali, um MacBook que eu uso uma vez ou outra, mas tenho, né? E não abro mão daquilo. Por quê? Porque é uma conquista pessoal. Para mim, hoje é mais fácil vender meu carro do que vender o meu MacBook. Porque ali ele tem um valor sentimental. Porque foi um dos prêmios. Claro que não é o mesmo, né? Porque eu já fiz o upgrade. Mas eu já ganhei, né? Com passeios. Mas eu já tive, assim, né? Como prêmios de empresas do digital, ter ganhado o MacBook. E a Apple, ela é fantástica, cara. Ela é uma marca que ela consegue colocar na cabeça das pessoas o desejo. Faz sentido tu pagar 8, 10 mil no celular? Faz sentido pagar 30, 40 mil no MacBook? Não sei, mas eu tenho. Uhum. Tu consegue explicar? Não consegue. Logicamente, cara, tu tem um do lado por 3 vezes o mesmo custo-benefício e te entrega talvez a mesma coisa, mas não entrega o teu status e não entrega o teu apego que tu tem à marca que ela criou. Então, eu tenho um valor sentimental hoje nessa pegada. Eu acho que é isso que a Top Master está começando a criar. A Top Master, pro futuro, vê muito isso, sabe? A questão do brand, da marca da Top Master Contabilidade, para criar no cliente o desejo por ser cliente da Top Master, assim para os colaboradores que trabalham conosco, ter a satisfação de trabalhar num ambiente favorável e uma empresa que de fato valoriza os profissionais. Tu diria que hoje o diferencial, só voltando um pouquinho antes de chegar nesse assunto do crescimento, né? Voltando um pouquinho ali, tu vê que mesmo a gente sendo sócio e ter passado por esse processo juntos, o meu entendimento de crescimento foi na chegada da Motoforte, lembra? Que era uma empresa grande, onde nos deu a possibilidade de ter mais recursos também e, obviamente, de um trabalho operacional, uma gama de trabalho enorme. Então, com a chegada da empresa, eu pensei assim, cara, isso aqui agora ficou grande. Quando a gente foi pro começo, na época a gente pegava o documento, né? E os lançamentos era basicamente tudo feito à mão. Apertavam-se vários botões para que as coisas acontecessem. E, enfim, tinha reuniões mensais e várias outras obrigações que até então a gente não tínhamos. Então, ali foi essa minha sensação de que, cara, a Top Master Contabilidade deu certo. Agora a gente precisa tocar. E aí, tu tivesse o start, né? Tu já foi pro marketing digital, tu veio com essa expertise, veio esses clientes recorrentes ao teu conhecimento, que é um conhecimento diferencial. Pessoal, ter uma empresa e não ter um contador que saiba aquilo que tu tá fazendo, tá totalmente errado. Né? E hoje a gente presta esse serviço. Eu acredito que o nosso diferencial para os nossos clientes é justamente esse, é conhecer o negócio deles. E aí pode mencionar um pouquinho mais assim, tu vê que mesmo a gente passando pelo mesmo processo, a gente vê a forma de crescimento de um ângulo diferente. Isso é muito comum no mercado, né? Não só no mercado contábil, mas na vida. É aquela história do meio copo, meio cheio, meio vazio. Uhum. Cada um tem uma perspectiva diferente um do outro. Uhum. Né? E são ambições diferentes também, se a gente for ver, né? Então, a Motoforte foi uma empresa que a gente já tinha trabalhado com ela no escritório que a gente era funcionário. E aí, tipo, né, de muito falar, a gente vai ser cliente de vocês. Então, a gente criou uma expectativa de trazer a Motoforte assim que a gente fosse abrir o escritório e não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Talvez porque o nosso comercial era ruim. Era péssimo. Na época, o dono da empresa falou isso pra gente, né? A gente não soube se vender. A realidade é essa. A gente não soube se portar dentro do, né, junto ao CEO da empresa lá e mostrar que a gente era possível entregar o que ele já recebia. Por quê?
a gente já fazia o operacional da Motoforte. Não ia mudar nada. Né? Porque o que mudaria? A gente, em vez de trabalhar como CLT, começou a abrir pra gente, mas todo o nosso conhecimento era nosso. Know-how era... Mas assim, é parte do jogo. Sim. Né? Então, eu até acredito que não foi só o comercial que fez, mas aquilo que tu mencionou no meio desse podcast. Será que a Top Master vai dar certo? Será que eu vou levar uma empresa desse porte para um escritório que está começando agora? Eis a questão, né? A gente nunca vai saber de fato o que aconteceu lá na época, até porque faz parte do jogo também. E assim, eu vejo que, como tu mencionou, né? São pontos de vista diferentes, são decisões que a gente tomou no longo da jornada. Talvez a gente acertou em alguns pontos, com certeza a gente errou em muitos pontos, isso eu tenho certeza. E agora é um novo jogo, né? É ver a Top Master pro futuro. Então, Johnny, é isso que eu quero conversar agora. Quais são os desafios na gestão de processos? Por quê? Lá atrás, era mais fácil a gente tomar decisões. O barquinho era pequeno, a gente virava o leme e ele guiava. Hoje, o barco tá grande. Então, tu imagina, no Titanic, né? Ele bateu numa geleira enorme, o condutor ele avistou, só que ele não conseguiu virar a tempo. E hoje, com quase 400 clientes já tendo passado, né, na Top Master Contabilidade, 240 clientes ativos, a gente consegue guiar esse barco, a gente consegue girar ele, colocar no rumo certo, fazer a gestão da forma que tem que ser feita? Cara, eu acredito que sim, porque assim, na tempestade o que sobrevive é os barcos grandes. Os pequenininhos vão afundar. A realidade é essa. E a tempestade que a gente passa hoje é a tecnologia. Então as coisas mudam muito mais rápido do que mudavam lá atrás. Hoje, eu lembro que o nosso competidor era a contabilidade da esquina. O cara que batia de frente com a gente para... Vou te dar o exemplo da Motoforte que foi citado aqui. A gente concorria a Motoforte com o escritório da nosso bairro. Mas hoje a Top Master atende a nível Brasil. E a gente tem ferramentas para isso. Ferramentas que fazem com que o atendimento fique até melhor do que o presencial. Então, a partir do momento que tu atende a nível Brasil, tu também pode perder o teu cliente a nível Brasil. Então a gente não compete mais numa linha comercial só pensando nas contabilidades regionais. Agora, contabilidades a nível Brasil. Então isso é uma tempestade para o nosso negócio. Se a gente for um barquinho pequenininho, é muito mais difícil a gente concorrer com uma contabilidade grande de outro estado. Então, o crescimento da Top Master também colocou a gente em outro jogo. A gente era um escritório que não era visto a nível Brasil. Hoje tem vários grupos de WhatsApp que falam do nome da Top Master, tem vários clientes por aí propagando a nossa marca. Claro, foi um projeto que a gente construiu em 9 anos. Não é algo rápido, é algo que demora. Hoje a gente tem cliente em quantos estados? Assim? Todos. Com sede física, eu colocaria em 7. Mas com sede digital, né, que usa o nosso endereço fiscal, mas o cliente é de outro estado, a gente tem todos. Amapá, Manaus, que o cara acha que é os mais distantes, mas tem também. Né? Sul e Sudeste tem vários. Mas sempre tem um em cada cantinho aí do Brasil. Inclusive do exterior. Essa semana ainda tive reunião com um cara da China. Então a gente foi um pouquinho difícil cruzar os horários ali. Às vezes mandava mensagem e respondia no dia seguinte, né? Então ficava esse hiato aí. Mas... Então, essa é uma tempestade da informação que a gente está passando, mas para isso a gente está usando tecnologia, a gente está montando o setor que a gente está falando agora, né, que é o setor de educação. Por quê? Eu acredito fielmente que contador por contador tem vários espalhados pelo Brasil. Contador especialista no teu negócio já diminui bastante. Agora, contador que vai te ajudar a gerir o teu negócio com informação, com conhecimento, com suporte, diminui, é um funil. Tu acredita que a Top Master Contabilidade consegue ser consultiva ao ponto de mudar a estratégia do empresário? Não só acredito, como tenho certeza disso. Por quê? Porque são inúmeros os casos aqui dentro que a gente está mudando. Às vezes vem um cliente de um outro contador pagando X de imposto. A gente consegue reduzir 30%, 40%, 50% esse imposto.
Então, a nossa estratégia tributária e a metodologia que a gente usa faz com que o cliente reduza consideravelmente a carga tributária que ele está pagando. E isso é um trabalho de formiguinha. Por que muitas vezes a contabilidade acaba deixando do jeito que está? Vou dizer no mercado geral, né? Porque é trabalhoso. Se tu não conhece a forma que um mercado atua, se tu não conhece as particularidades, fica muito difícil. Tu não consegue pegar algo generalista e aplicar dentro do mercado digital. O mercado digital ele tem vamos se dizer assim, ele é muito volátil, ele muda o tempo todo. Então, tu precisa estar muito atento às anuências que vão acontecendo nesse mercado. E isso faz com que a gente consiga ajudar. E sem falar que hoje a minha função é reunião praticamente todos os dias com o cliente. E aí eu consigo pegar um pouquinho da minha parte técnica como contador, um pouco da minha parte técnica como quem já trabalhou nesse meio e principalmente a minha parte de profissional como empresário. E aí eu consigo, de certa forma, ajudar o cliente a ver lacunas que ele ainda não viu. Às vezes o cara tá ali faturando 10, 15, 20, 30 mil reais. Cara, ele vai ter problemas lá pra frente que ele nem sabe que vai ter. E a gente já sabe que isso vai acontecer com ele, porque é muito comum. E dar esse suporte, dizendo assim, ó, os teus próximos desafios vão ser X, Y, Z, faz com que o cliente consiga entender de fato a real importância de ter uma contabilidade especializada no nicho de mercado dele. Então, Johnny, vamos deixar aqui para o nosso público aqui quais são os novos projetos, onde a gente quer chegar, com quantos clientes a gente quer ter, porque hoje a gente tem isso metrificado, né? Quais são os nossos objetivos, por onde a gente vai traçar esses caminhos. Até uma parte delicada é citar números de cliente, né? Uhum. Mas eu acredito... Tu tem uma frase que tu sempre falou, faturamento é ego. Tu Sim, acredita que número de clientes para nós também pode ser ego ou não? pode. Eu acho que para qualquer empresário o que mais vale é a última linha da DRE. Se deu lucro ou se deu prejuízo, né? Mas o número de clientes, ele tem vamos se dizer assim, além do ego, né? Ele tem um indicador que é quantas pessoas tu consegue ajudar. Porque o faturamento, tu pode ter menos clientes e aumentar teu faturamento. Uhum. É só tu aumentar o valor, né? O teu ticket médio, tu aumentando teu ticket médio, tu vai aumentar teu faturamento. Mas a quantidade de pessoas que tu quer ajudar é lá mais importante. Por exemplo, quando o contador atua dentro da empresa, ele consegue reduzir a carga tributária, ele consegue reduzir risco trabalhista, ele consegue reduzir aquela empresa de ir para um caminho de falência, tu não está ajudando uma empresa. Porque a empresa é o primeiro plano. Mas por trás da empresa tem várias famílias. Então, acho que a nossa missão talvez é triplicar, quadruplicar o número de famílias que a gente ajuda no dia a dia. Seja através de colaboradores ou seja através de clientes que a gente atende atualmente. Então, levar o nosso conhecimento adiante é muito mais do que ego, muito mais do que número de clientes. É número de famílias que a gente ajuda. Então, falando sobre satisfação pessoal, né? Eu sempre deixei claro para ti que, para mim, a maior satisfação é ter um pai de família que depende dos nossos recursos ou das oportunidades que a gente proporciona para ele, né? Para ele levar o seu pão para casa, que é o salário, né? E aí chegar no final do ano e ver aquela criança ou com um sapatinho ou com uma roupinha e tu saber que foi oriundo. E quando eu menciono um pai de família, é obviamente uma mãe também, né? Então, Sim. hoje a gente tem aqui, né? Homens e mulheres trabalhando conosco. Então, sempre foi esse, né? Eu sempre deixei muito claro isso, que para mim era uma satisfação pessoal enorme. Eu falando pessoalmente, acredito que a gente já ultrapassou todas essas linhas que eu tinha colocado como meta e objetivos. Sim. Considero que hoje eu sou muito mais impulsionado pela visão empresarial do Johnny, pelos objetivos que ele traz para nós, por conhecer o mercado como um todo. Eu concordo que a gente ajuda muito os nossos clientes e por isso a gente precisa ser ouvido para ajudar ainda mais pessoas, porque assim como nós lá atrás, em 2015, abrimos a porta da Top Master Contabilidade com um cliente
sem ter uma renda até mesmo para pagar o telefone, o próprio sistema operacional que a gente trabalhava, e a gente precisa ajudar esse profissional a entender o negócio dele, esse empresário a entender o negócio dele, a de alguma forma pagar menos imposto dentro da legislação, que é o quê? É fazer essa pessoa também, assim como nós, ter o sustento da sua família e poder aplicar e ter uma condição de vida ainda melhor. Porque se tu é um empresário bem-sucedido, tu vai trazer oportunidade para a tua região, para aquelas pessoas que estão próximas, para aquelas pessoas que prestam serviço. Então, nós como contadores, a gente também tem que entender que somos gestores de pessoas, gestores de negócios, e talvez isso lá atrás a gente tenha demorado um pouco para ter esse entendimento. Tanto que a gente fala muito do comercial, né? Nosso comercial é fraco. Quando que a gente vai fazer o nosso comercial? A gente sempre foi muito... tem uma indicação daquele cliente pelo serviço que o Kleber, que o Johnny presta, e aí vem o novo contador. O que eu acho bacana da Top Master Contabilidade, tu que faz mais reuniões com os clientes, principalmente aqueles novos, né? Eu faço um pouco menos. Eu vejo que aquele empresário que ainda está no faturamento inicial, 4 mil, 3 mil, 5 mil reais, que nos procuram, né, para ser nossos clientes, para ter o entendimento, a gente deixa isso bem claro, né? Dá uma segurada, não é o momento, 10% vai ficar na questão de impostos e honorários, enfim, nas despesas tuas operacionais, e aí isso vai inibir o teu crescimento. Então, dá um risco, arrisca um pouquinho agora e tenta mais na frente quando tu tiver um pouco melhor. Então, eu vejo que para a sociedade como um todo, nós contadores, e principalmente a Top Master Contabilidade, tem um papel muito importante. E isso me traz uma satisfação enorme como pessoa, como ser humano, como pai de família, né? Que tu pode falar sobre isso, assim? Da tua satisfação, Johnny, da satisfação pessoal desses 9 anos de Top Master Contabilidade, uma gestão para frente, pensando agora nos próximos anos, né? Que a gente já tem metas, hoje a gente tem isso metrificado, organizado. Cara, a minha maior satisfação pessoal é o meu muito obrigado de um cliente que eu vi que eu consegui transformar a empresa dele, né? Então, a gratidão, eu acho que é o que promove satisfação. Não é o dinheiro, quanto ele paga de honorário, tanto é que para mim não faz a menor diferença se o cliente paga 10x ou 1x. A partir do momento que eu estou fazendo a reunião com ele, eu vou dar o meu melhor. E ao final eu saber que eu consegui mudar a vida daquele empresário ali, que eu consegui transformar talvez a empresa dele, isso é o que mais me agrada e o que talvez me motiva a estar aqui todos os dias. Por quê? Cara, empreender muda vidas. E eu vou trabalhar o tempo todo para ajudar o máximo de pessoas a empreender, né? Às vezes até para funcionários internos. Então, cara, a partir do momento que o funcionário quiser empreender, quiser montar um negócio dele, eu dou o meu total apoio. Vai perder o cara? Vai, mas faz parte do jogo. Então, eu acredito que, fortemente, a frase que o meu pai falou, que ele só mudou de vida quando empreendeu, eu levo a ferro e fogo. E para você que está nos assistindo, se ficou com alguma dúvida e gostaria de dar assuntos para os próximos episódios, pode comentar aqui abaixo. Se você gostou, se inscreva no canal. Se não se inscrever no canal, não vai ficar por dentro das próximas publicações e novidades. E agora, a gente vai chegar aqui numa reta final desse podcast. Kleber, eu quero te agradecer por episódio de hoje e dizer também para quem está nos ouvindo, muito obrigado pela paciência e persistência de ter ficado até o final. Acredito que tu também tem a tua história, também tem teus objetivos e metas de crescimento. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, até mais.